Olá, querido acadêmico, querida acadêmica, seja bem-vindo mais uma vez à nossa troca de ideias aqui sobre relações internacionais. Deixa eu projetar aqui para facilitar a nossa conversa. No nosso último encontro, nós discutimos aí sobre conflito e negociação como dimensões que configuraram o sistema internacional moderno. Nós vimos a guerra como um recurso de violência à disposição dos estados no uso das suas políticas externas. Vimos a guerra e a diplomacia como dispositivos sobre os quais lançam mão aí os estados para garantir a sua sobrevivência, para ter chances reais de expansão e para promover o sistema internacional. Dessa vez vamos adentrar aí numa análise dessas relações internacionais para além do Estado, ou seja, a sua dimensão supranacional. Para tanto, vamos analisar as relações internacionais contemporâneas a partir das organizações multilaterais, em especial as de caráter universal, como a Liga das Nações, a Organização das Nações Unidas, e a formação de blocos político-econômicos. De uma forma especial, voltaremos os nossos olhos para a União Europeia e para o Mercosul. E aí, retomando a nossa análise, né, sobre guerra, sobre paz, sobre esse instrumento aí colocado à disposição do Estado para a realização da sua política externa, salientamos, trazemos à tona aqui a discussão acerca da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial que teve muito mais do que um único motivo que levou ao seu acontecimento. Nós temos aí como motivos relevantes o nacionalismo, sobre o qual, nacionalismo este que nós vimos, tá aí do tripé que sustentou o Estado Nacional, né, aquele tripé de território, nação e soberania. A ideia de armamentismo que fazia com que os estados buscassem se firmar enquanto destaque no cenário internacional, com a capacidade de se impor aos demais, e a disputa aí por áreas coloniais de forma muito específica em relação à África e à Ásia, pela ideia de expansão do capitalismo. E nós percebemos que em 1914, quando se inicia a Primeira Guerra, que teve aí como principal território de batalhas a Europa, em 1914, há uma euforia das populações pertencentes aos estados que adentram nessa guerra. Se de um lado a Inglaterra, a Rússia e a França tinham certeza do seu poderio e certeza da sua vitória célere e iminente, por outro lado, a mesma percepção tinha a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália. Há, na verdade, uma multidão se alistando para participar dessa guerra, numa euforia nacionalista, na certeza de uma vitória rápida e incontestável. E nós vemos aí que isso não foi o que de fato aconteceu. Entre 1914 e 1915, nós temos a chamada Guerra de Movimento, como vocês podem ver no gráfico que lhes é apresentado. Essa guerra de movimento demonstra vitórias alternadas entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. E entre 1915 a 1918, nós adentramos aí num equilíbrio de tropas estacionadas, que é o que ficou conhecido na história como Guerra de Trincheiras. Depois de muitos e muitos meses de batalhas,
o espaço entre as trincheiras ficou cada vez menor e sem muita chance de êxito de um ou de outro lado, que ficou conhecido na história como Terra de Ninguém. Foram semanas sem que houvesse vitória significativa para nenhuma das partes, né, que pudesse mudar os rumos da guerra. O resultado dessa inicial aventura patriótica foi uma guerra de 4 anos e cerca de 20 milhões de mortos, né? Então, nós vimos que a Primeira Guerra Mundial trouxe efeitos devastadores para os países nela envolvidos. Pelo gráfico apresentado aí, nós percebemos que o Brasil, o Brasil e os Estados Unidos adentram nessa guerra na mesma época em que a Rússia se retira, que é 1917, e havia, durante todo esse tempo de guerra, havia uma grande especulação sobre a participação ou não dos Estados Unidos nessa guerra, né? Parte era desfavorável por entender que não se tratava de uma guerra relacionada com os Estados Unidos, afinal de contas as disputas eram no terreno da Europa, e outra parte entendia que os Estados Unidos deveriam adentrar nessa guerra para se firmar definitivamente como potência econômica e militar do mundo. Certo é que nessa época nós temos aí o presidente Thomas Wilson, como presidente dos Estados Unidos da América, e o presidente Wilson, ele se coloca como defensor da participação dos Estados Unidos nessa guerra, para que os Estados Unidos pudessem modificar a forma europeia de fazer política internacional. Afinal de contas, para Thomas Wilson, essa forma europeia de fazer política internacional só teria mesmo como consequência competição, tensão e, por fim, a guerra entre os estados envolvidos. Então, para o Wilson, era necessário observar-se alguns pontos para que houvesse a construção de uma paz futura. Ele elencou 14 pontos específicos e que agora trago aqui em forma de blocos para que nós possamos analisar com calma. Né? Ele coloca, o presidente Wilson coloca que era necessário estabelecer uma diplomacia aberta. E o que vem a ser essa diplomacia aberta? As negociações diplomáticas para ele deveriam ser públicas, de modo que os acordos pudessem ser controlados pela sociedade, evitando acertos que respondessem aos interesses de determinados grupos políticos e econômicos. Então, se como nós vimos, há uma série de interesses que são levados em consideração quando do fechamento de acordos entre estados, né, através da diplomacia. E aí o Wilson coloca que essa diplomacia ela deveria ser pública, para que a população pudesse controlar a prática desses atos, evitando aí a preponderância de alguns interesses particulares. Colocava o controle do armamento. Para ele, os estados deveriam reduzir as suas forças armadas ao mínimo necessário para manter a segurança nacional, renunciando-se à guerra como instrumento para alcançar os seus objetivos nas relações internacionais. Percebam que o presidente Wilson, ele não mais, diferente do que foi colocado anteriormente, né, como uma análise da forma europeia de fazer de relacionar internacionalmente, o presidente Wilson ele entendia que a guerra e a diplomacia tinham diferenças importantes, sendo a diplomacia infinitamente mais importante do que a guerra
para estabelecer os objetivos de um Estado nas relações internacionais. E, sendo assim, haveria uma necessidade de controle dos armamentos. Coloca também a questão da liberdade comercial. Para ele, se os estados se especializassem no que de melhor pudessem produzir, comprando livremente, sem barreiras comerciais de outros países, tudo que mais precisassem, haveria uma interdependência, cada estado dependendo dos demais, que aproximaria os países, incentivando relações pacíficas. O que o presidente não percebeu, não se atentou aqui, é pela questão de que alguns estados produzem aí, bens e serviços extremamente mais baratos do que os demais, né? Como nós já conversamos, porque lá no início da cadeia de produção são bens e serviços que não estão dotados de tanta tecnologia e, portanto, são mais baratos no mercado. Então, quando ele pensa nessa relação de interdependência que aproximaria e pacificaria as relações, o presidente Wilson, norte-americano Wilson, ele não se atenta para essa discrepância de bens e serviços produzidos por estados diferentes. Coloca também a ideia de autodeterminação dos povos. Cada povo teria direito de ter seu próprio Estado independente, o que está de acordo com o conceito de Estado-nação. Então, percebam que ele reitera o conceito de Estado-nação, né? Que cada Estado teria sua independência, a sua independência relacionada com o povo que ali vivia. E defendia também a Associação Geral de Nações, defendeu a criação de uma organização que reunisse todos os estados do mundo para operar como um fórum no qual os países pudessem renegociar seus problemas e suas diferenças, garantindo seus interesses sem precisarem recorrer à guerra. Então, o presidente Wilson é o grande incentivador aí da criação da Liga das Nações, que nós veremos daqui a uns minutinhos. E essa Liga das Nações, que nasce aqui como uma forma de ouvir os estados, né, para que esses estados, em pé de igualdade, pudessem negociar os seus conflitos a fim de se evitar a guerra, ou seja, pautado sempre na ideia da diplomacia, nasce a Liga das Nações. E o Wilson, ele coloca da formação dessa liga, que a liga deveria se atentar para 3 planos importantes: um plano político-pedagógico, um plano moral e um plano estrutural. No plano político-estratégico, eu falei pedagógico, político-estratégico, a ideia era substituir a lógica de cada um por si pela todos por um, né? Mais ou menos aquela ideia lá dos 3 mosqueteiros, todos por um. Então, a ideia de que o Estado deveria deixar de cuidar só de si, ou seja, se ocupar da sua autodefesa, para se apoiar numa segurança coletiva, na confiança de proteção e boa vontade do outro Estado, né? Então, deixaria de ser cada Estado por si só, pensando numa defesa coletiva, onde um poderia ser proteção para os interesses dos demais. No plano moral, adotar-se aí a paz como um valor máximo a ser perseguida, a ser almejada dentro do direito internacional. Paz essa que somente poderia ser garantida por meio da diplomacia. Então, aqui, mais uma vez, nós vemos a diplomacia sendo pregada como um instituto superior ao instituto da guerra, o instituto do conflito. E no plano estrutural, a construção de uma organização com capacidade institucional e burocrática para cumprir os seus objetivos.
Então, a Liga deveria surgir com a capacidade de uma instituição mesmo, que pudesse representar, que pudesse organizar, direcionar os objetivos dos seus Estados-membros no âmbito dessas relações internacionais. Entretanto, meus queridos, a Liga das Nações, que é criada em 1920, ela já é criada num âmbito de bastante dificuldade, de bastante instabilidade. Uma das primeiras dificuldades enfrentadas é que os Estados Unidos, que passa a ser a mais nova potência econômica e militar do planeta, ela não aceita o Tratado de Versalhes, que coloca fim à Primeira Guerra Mundial e que também dá origem à Liga das Nações. Então, os Estados Unidos da América, grande potência que se destaca aí no mundo a partir da Primeira Guerra Mundial, ela já não faz parte dessa instituição, essa Liga das Nações, que tinha o objetivo de ser uma representação internacional, de âmbito internacional dos Estados. Há também, dentro da própria Liga, uma disputa de metodologia defendida pela França e defendida pelo Reino Unido. A França entendia que a Liga das Nações deveria ser criada com poder militar próprio, enquanto o Reino Unido defendeu que essa instituição não deveria ser militarizada, deveria deixar essa militarização para os Estados-nações que a comporiam. E aí, nesse impasse entre essas grandes potências, o Reino Unido e a França, o Reino Unido sai vencedor dessa disputa e a Liga das Nações é criada, então, sem um formato militarizado. E a ideia da tão almejada paz, onde todos os estados poderiam discutir em pé de igualdade as possíveis soluções para os seus conflitos, encontram também uma resistência diante da ascensão dos regimes fascistas, tanto na Itália quanto na Alemanha, que vão se tornar aí bastante importantes na Segunda Guerra Mundial. Então, a Liga das Nações já nasce bastante dificuldades a serem enfrentadas. E, por diante de todas essas dificuldades, a Liga fracassa, e o período de paz, teoricamente, o período de paz, que teoricamente se instauraria no mundo a partir da criação da Liga, ela é subvertida, a paz é subvertida em razão da Segunda Guerra Mundial. E o Edward Carr traz para a gente que a Liga das Nações ela fracassou porque os interesses dos estados não poderiam ser substituídos pela utopia de um governo mundial em nome da paz. Então, o Edward Carr traz para a gente que a Liga das Nações ela se pautava numa utopia, ou seja, num sonho de uma paz a ser gerida pelo um governo mundial, encabeçado ali pela Liga das Nações. Infelizmente, não é isso que acontece. E aí nós vamos ter o mundo adentrando na Segunda Grande Guerra, que mudará o mundo e as relações internacionais para sempre. E aí, já caminhando para o final da Segunda Guerra Mundial, nós temos aí grandes potências, como a Rússia, os Estados Unidos da América e o Reino Unido. Na figura que eu trago para vocês aí, representada pelos seus dirigentes máximos, a Rússia por Stalin, os Estados Unidos da América por Roosevelt, o Reino Unido por Churchill. Eles começam a se reunir, e aí eu trago para vocês destaque para duas conferências, uma em Teherã, em 1943, e uma em Yalta, em 1945, para se criar uma organização do poder nas relações internacionais para
quando do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, era necessário para essas potências criar uma nova organização para ascender nesse cenário das relações internacionais, em substituição à fracassada Liga das Nações. E aí, essas três potências se unem para reformular a Liga das Nações, de modo a dar espaço a uma nova organização de caráter universal para tratar da paz, da segurança e da ordem internacional. E cria aí uma definição de zona de influência dessas três potências, de forma muito específica, os zonas de influência nas fronteiras dos países que foram ocupados aí pela Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e que são redistribuídos aí pelos vencedores da Segunda Guerra, e eles definem, então, a distribuição das zonas de influência dessas áreas e redefinem uma instituição para suceder, para reformular a Liga das Nações, para uma instituição capaz de trazer paz, segurança e ordem de âmbito internacional. E é aí que surge, então, meus queridos, a Organização das Nações Unidas, a ONU, que nós vamos tratar daqui a pouquinho na nossa conversa.